é a minha mochila. É a minha mochila do dia a dia, que também tem aqui algum equipamento. Esta é a mochila que eu transporto já o material necessário. Isto é para o cão. São tigelas, gamelas para ele beber água e comer, são dobráveis. Ok? São leves, que é para facilitar no transporte, para não ocuparem muito espaço. Portanto, estão a ver que pode caber tudo numa mochila. Facas. Eu gosto de ter facas de vários calibres. Ok? Com serra. Aqui uma Spyder com serra. Uma mista com lâmina e serra. Canivete. Lanterna 360. Este tipo de lanterna é fixe porque dá a luz a toda a volta. Pilhas, muitas baterias. Garrote de emergência. Ok? Powerbanks com bastante potência. Tenho vários. E verificar se eles estão em dia, porque os powerbanks 3 em 3 meses convém ver se eles estão com carga ou não, porque eles também descarregam. Uma lanterna mais pequena para situações mais pontuais. Eu tenho aqui outra maior também. Ok? Uma caixa estanca a água. Paracorde. Pode ser em pulseira ou em corda. Também tenho em corda. Bastantes isqueiros. Serra. Talheres. Canecas. Cobertores térmicos. Fita americana. Eu gosto de ter visto. Isto dá muito jeito. Máscaras. De preferência pasta de dentes também, para a higiene. Ou seja, tudo de forma muito compacta. Toalhitas de limpeza ou papel higiênico, mas eu prefiro as toalhitas de limpeza, ocupa menos espaço. E basicamente o kit compõe-se por isso. O rádio. Qual é a importância deste aparelho? Apesar dele ser pequenino, qual é a importância dele? É que numa situação de desastre, numa situação de guerra, vocês vão perder as comunicações nos telemóveis. Numa situação de guerra, essas são as primeiras situações a ser afetadas. Ok? Portanto, o que vai acontecer é que vai passar as informações, a televisão também vai deixar de dar, provavelmente. O que vai funcionar vai ser o rádio. Ok? O rádio vai ser o vosso salva-vidas. Pai, acreditem numa situação dessas, vocês não vão querer estar sem o rádio. De preferência andem com dois, um solar e um rádio, por exemplo, a pilhas. Porque se falhar um, tem outro. Ou até que se tiverem que se separar, eu não aconselho, mas se houver essa necessidade de alguém ter que se separar para buscar, por exemplo, mantimentos, ou uma farmácia, ou etc. Portanto, é algo que é necessário, porque aqui vão conseguir saber quais são os pontos de fuga, quais são os hospitais de campanha, os abrigos. Vai ser tudo indicado em rádio. X e X tempo eles estão sempre a passar isso. Ok? O governo vai fazer esse trabalho, o exército também. Portanto, o que é que podem ter mais? Zip ties, mais canivetes aqui dentro, linhas, agulhas, um caderno, um espelho, um vidro, porque se falhar os isqueiros, isto conseguem fazer fogo, ok? Isto é o mais primordial que se pode ter aqui. Não tenho isqueiro, mas posso ter isto e com isto consigo fazer fogo. Um espelho, um pequeno espelho, mais pilhas. Mais baterias. Ok? Outro ponto importante que eu gosto de falar e que eu gosto de ter. Onde é que ela? Fuso. Onde é que é? Fuso. Platz. Uma das coisas que eu gosto de ter comigo é dinheiro. Ok? E não é dinheiro porque sim. É porque isto, numa altura de catástrofe, esqueçam os cartões multibanco, eles não vão funcionar. Ok? Portanto, isto vai ser muito útil para vocês negociarem na altura, seja para abastecer o vosso carro em emergência,
seja para comprar em artigos de uma farmácia que poderão estar abertas, ou seja, até para comprar coisas de supermercado, que vai ser complicado porque nesses dias vai esgotar tudo, certamente. Mas pronto, isto é uma moeda de troca. Ok? Isto vai continuar a funcionar numa situação de guerra. Os cartões de crédito não. Os bancos esqueçam, vocês não vão conseguir um banco. Vai estar tudo fechado. Portanto, tenham algum de reserva. Portanto, isto não está aqui tudo, atenção, ainda falta aqui muita coisa. Mas para vocês, que se calhar nunca ouviram falar nisto e que estão a começar, que têm animais, que têm crianças, outro pormenor, se puderem ter cobertores também, e roupas que sejam tipo chouriços, casacos chouriços, que sejam roupas muito fáceis de compactar, vocês pegam nessas roupas, metem naqueles sacos em que se mete o aspirador, o saco vai ficar cada vez mais compacto e aquilo ocupa muito pouco espaço. Se puderem ter isso no carro, sempre pronto, tenham, porque nunca se sabe se vamos precisar, principalmente para as crianças, que as crianças não podem passar frio, nós podemos, eles não. E isso não ocupa assim tanto espaço num carro, podem ter uns cobertores, e isso são peças também que devem estar no kit de sobrevivência. Portanto, tirando isso, pá, não é preciso andar aqui com alarmes, é o que é. Estamos a passar momentos um bocado difíceis e de incerteza, mas é como eu digo, isto não é só preciso a guerra. Para montanhismo, eu também faço trilhos. Claro que trilhos não vou levar isto tudo, mas mesmo em trilhos eu levo sempre algum equipamento. Porque uma pessoa nunca sabe se pode escorregar de uma ribanceira, se pode se aleijar e no sítio tiver que estancar uma ferida e, por exemplo, pode não haver rede. Eu posso-vos dar um exemplo. Em Arouca vocês têm muitas zonas, muitos trilhos, que, por exemplo, lá não apanham rede. E até no cimo da montanha, portanto. E são tudo peças que vocês têm que pensar que podem ir, mas podem não regressar no mesmo dia, ok? Portanto, tirando isso, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, pá, ponham aqui nos comentários e digam o que é que acharam do vídeo, se foi importante ou não para vocês. E obrigado, ok?